Aí ele falou, erros e acertos, eu sei que eu errei, eu sei que a primeira turma vai corrigir o meu erro. E aí, nesse momento, ele simplesmente acabou com o processo todo. Só que agora os ministros do STF estão cagando de medo. E eu não uso essa palavra, eu nunca usei essa palavra em um vídeo meu, eu vou repetir. Eles estão cagando de medo, mas ao mesmo tempo não querem demonstrar que estão com medo para não sofrer sanções. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Barroso tem manifestado a esses interlocutores, Uribe e Tainá, que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Um dos maiores jornais do mundo acusa a STF de golpe e detona a atuação de Moraes. É isso mesmo. O jornal norte-americano The Wall Street Journal publicou neste domingo um artigo assinado pela colunista Mary Anastasia O'Grady, que acusa o Supremo Tribunal Federal de ter dado um golpe de Estado no Brasil e de agir com viés político autoritário e antidemocrático. O texto aponta diretamente a atuação do ministro Alexandre de Moraes como símbolo do que considera ser distorção das funções constitucionais da Corte. O'Grady compara a atual situação brasileira a regimes como o de Hugo Chávez na Venezuela, argumentando que ditadores costumam começar controlando instituições para depois perseguir opositores. Entre os exemplos citados está o inquérito das fake news instaurado pelo próprio STF em 2019. No qual a corte acumulou papéis de acusador, investigador e julgador. Para a colunista, isso feriu o direito dos brasileiros de serem processados em instâncias locais e estaduais. O artigo sustenta que o Supremo tem censurado críticos e prendido adversários políticos sem nenhum controle externo, e contrasta a decisão de anular em 2021 a condenação de Lula por corrupção com a atual condição de réu do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto também minimiza a gravidade dos eventos de 8 de janeiro de 2023, afirmando que a maioria dos presentes era composta por marginais de tênis e que nenhum soldado deixou as instalações militares. A publicação afirma que não importa o que pense de Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte, e menciona que senadores de direita tentam reunir votos para abrir processo de impeachment contra Moraes. Segundo O'Grady, as elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Moraes surge abatido e pela primeira vez admite erros. Vejam o vídeo. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. E nós vamos falar agora de um evento que teve em São Paulo hoje pela manhã, em que o Alexandre de Moraes estava presente, e deu para perceber algumas coisas, né? O evento, em princípio, não tinha nada demais, é um evento de uma aula inaugural num seminário, lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, era um evento normal, né? Mas é lógico, o Alexandre de Moraes, na situação que está, o fato dele ir neste evento, né, já estava programado antes dele ir, mas o fato dele ir nesse evento causou o que eles estão chamando aqui de desagravo a Moraes, apoio, tá? Pessoas que queriam apoiar o Alexandre de Moraes foram nesse evento, foi um evento para demonstrar apoio ao Alexandre de Moraes. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você pode ver aqui a sala lotada de pessoas totalmente irrelevantes. Não tinha ninguém relevante ali. Não tinha nenhum dos grandes juristas de São Paulo, o Tarcísio não foi. Ano passado teve um evento desse, o Tarcísio estava, o Nunes estava, um monte de gente estava também. Esse ano não foi ninguém, meu amigo.
Ninguém quis ir nesse encontro aqui porque, de novo, é um encontro de apoio a Moraes. Sabe o que acontece com as pessoas que apoiam Alexandre de Moraes, que apoiam uma pessoa que já está sancionada pelos Estados Unidos? Exatamente, né? Não é coisa boa. Mas tem mais notícia boa desse encontro. Além de ter sido uma furada completa esse apoio, entre aspas, ao Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes parece que já está admitindo que vai perder o julgamento na primeira turma. Aqui, ó. Erros e acertos e o colegiado vai corrigir os meus erros. Ou seja, ele está vendo que a primeira turma não vai votar com ele na prisão do Bolsonaro. E depois que quebrou isso daí, meu amigo, o resto agora já era, meu amigo. Não vai ter mais nada para ninguém nesse processo do Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Fale Soberania 3 vezes no Espelho e a Janja Vem. Achei o Peter nos Alcoólicos Anônimos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Evento em São Paulo transforma-se em ato de desagravo a Moraes. Desagravo, para quem não sabe, é apoio, tá? É você mostrar apoio à pessoa que está sendo acusada de alguma coisa, né? O ministro participou da palestra no Tribunal de Contas e se emocionou com a homenagem. Ele estava emocionado, ele está nervoso pra caramba, meu amigo. Quem acha que não está doendo nada nele, que não é problema nenhum, que não, tá tudo normal, nada muda, não, meu amigo, o cara tá sentindo, né? Aqui, ó, alvo de pressão externa, não sei o que lá, o Alexandre de Moraes foi homenageado nessa segunda-feira, dia 11, né? Moraes estava com a esposa e os filhos e deu uma palestra no Tribunal de Contas de São Paulo e se emocionou a receber homenagens. Eles descrevem aqui, ó, homenagens do Floriano de Azevedo Marques, que é um juiz do TSE, que foi empossado pelo Alexandre de Moraes, ou seja, é da turma, né? E também teve uma... Quem mais aqui? Teve uma outra pessoa que falou aqui, ó. A vice-diretora da Faculdade da USP de Direito, a Ana Elisa Bechara. E só. E ninguém mais falou nada. Ninguém mais falou nada porque não tinha praticamente ninguém no evento. Tinha um monte de pessoas desconhecidas ali, aqui. Até a sala pequena, um evento pequenininho e coisa e tal. E de novo, faltou gente, né? Que olha só, o Tarcísio e o Ricardo Nunes não foram à homenagem a Alexandre de Moraes. O Ricardo Nunes faz sentido não ir, tá? Porque o Ricardo Nunes é prefeito da cidade de São Paulo. O TCE é um órgão do legislativo do estado de São Paulo, né? Agora, o Tarcísio de Freitas fazia sentido ele ir. No ano passado ele foi. Esse evento tem todo ano, tá? Esse seminário lá do TCE lá de São Paulo. E o Tarcísio foi da outra vez, coisa e tal, encontrou com o Alexandre de Moraes e conversou com ele, coisa e tal. Inclusive foi muito criticado por alguns bolsonaristas por ter se encontrado com o Alexandre de Moraes. Eu já falei para vocês que eu não vejo problema nenhum nisso. Na hora de brigar, ele vai saber brigar. Antes da hora, não adianta ficar brigando antes da hora, porque não vai levar a nada. Então, mas de qualquer forma, ano passado o Tarcísio foi. Esse ano não foi. Não foi ninguém, na verdade, cara. Pouquíssimas pessoas lá. A Jovem Pan, que agora virou um folhetim comunista, né, disse que o motivo para a ausência foi a conflitos de agenda. Mas que, no entanto, eles estão vendo que é porque o Tarcísio estava desagradando aos seguidores do Bolsonaro e por isso. Não, não foi por isso, meu amigo. É porque ninguém quer aparecer do lado do Alexandre de Moraes. O pessoal já percebeu que deu merda com o Alexandre de Moraes. Ninguém mais quer ficar do lado dele. Todo mundo já viu que o cara vai tá condenado a se quebrar todo nessa história e levar junto com ele o pessoal que tiver ali por perto, né? Então, é isso daí. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção foi isso daqui, ó. Ah, repara aqui, ó. Sem Tarcísio, Moraes recebe a homenagem do Tribunal de Contas. Mas aqui eles mudaram o título, tá vendo? Eles tiraram o título aqui, tiraram o sem Tarcísio, porque tava ficando estranho, mostrando que o cara não tinha apoio mesmo no final das contas, né? Aí olha só o que o Alexandre de Moraes falou nesse evento aqui, ó. Moraes fala em erros e acertos e destaca colegiado do judiciário em evento sem Tarcísio. Tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Lorota, não foi tentativa de golpe de Estado, não. E essas instituições reagiram e souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Não, você fugiu totalmente da Constituição. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. Concordo, todos nós erramos de vez em quando, né? Elas acabam repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que uns corrijam os equívocos dos outros. Então, olha a dica que o Alexandre de Moraes está dando aqui para a primeira turma, né? Lembra que o contexto dessa história toda é justamente o Alexandre de Moraes que chamar todo mundo para Magnitsky com ele. A primeira turma inteirinha com ele, né? E aí ele está falando aqui, ele já deve estar sabendo que a primeira turma, o pessoal vai falar, não vou aprovar esse troço não, essa prisão do Bolsonaro foi descabida. Então qual que é o contexto aqui? O Alexandre de Moraes, depois de ter sido sancionado pela lei Magnitsky, ele mandou prender o Bolsonaro, prisão domiciliar e coisa e tal.
E essa prisão do Bolsonaro já foi muito criticada, porque muita gente olhou para aquilo, não tem motivo. Pô. O Bolsonaro, a crítica do Alexandre de Moraes é que Bolsonaro teria falado nas manifestações e isso estava proibido. Pô, mas que lógica é essa, né? Ele não tinha nada contra ele. Tudo bem que estava restrito à casa dele, mas ele ligou e falou. O que isso afetou no processo? O que isso alterou em termos do projeto deles, né? Enfim, o Alexandre de Moraes não gostou, mandou prender o Bolsonaro. E isso foi visto como uma decisão muito ruim por muita gente. Mas a coisa piorou ainda mais quando a defesa do Bolsonaro recorreu desse pedido de prisão, e o Alexandre de Moraes falou que vai mandar isso para a primeira turma votar. A primeira turma vai votar. Ele pediu a manifestação da PGR e depois a primeira turma vai votar nessa prisão do Bolsonaro, né? E aí, o que significa isso? O que significa isso é muito simples. O Alexandre de Moraes está puto porque ele está pagando o pato desse negócio, desse processo totalmente sem pé nem cabeça contra Bolsonaro, e as outras pessoas do STF, elas querem Bolsonaro preso também. Todo mundo quer Bolsonaro preso ali no STF. Mas eles não estão tendo que pagar com a sua própria integridade física e financeira, né? Não estão tendo que pagar, não estão entrando na Magnitsky. O Alexandre de Moraes ficou puto da vida. Não, peraí, porra. Que negócio é esse? Vocês querem prender o Bolsonaro mesmo? Então vamos todo mundo junto aqui. Então ele jogou esse negócio para ir para a primeira turma, para agora todo mundo tem que votar. Quem quiser estar do lado dele, vai votar, vai pegar Magnitsky, né? Mas aí vai condenar Bolsonaro. A outra alternativa é o pessoal peidar. É o pessoal acabar com essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Se fizerem isso, praticamente é o fim do processo contra o Bolsonaro. Por quê? Porque vão estar desautorizando o Xandão. O Fux já falou que vai pedir vista do processo, já vai jogar isso para 2026. Então, ou seja, a decisão vai acontecer agora nas próximas semanas. Não sei se vai ser nessa semana agora ou na semana que vem. O PGR vai dar a visão dele sobre essa prisão do Bolsonaro, pode ser positiva, pode ser negativa. Da mesma forma, o PGR está aí nessa de entrar também na Magnitsky ou não. E agora o que o Alexandre de Moraes está falando nessa coisa aqui, que o colegiado corrige os erros uns dos outros. Então pronto, se o pessoal quiser votar contra ele, ele fala, não, beleza, estão corrigindo o meu erro, né? Erros e acertos, eu errei, o colegiado vai lá e termina esse negócio. Só que isso daí, ele sabe que isso expõe um racha enorme. Primeiro que vai soltar Bolsonaro, muito difícil prender de novo depois. Depois disso, a primeira turma votando contra essa decisão do Alexandre de Moraes vai estar desautorizando ele nesse processo. O que ele vai fazer é falar, então é isso? Então não vai ter mais processo, vou deixar para lá essa coisa. Quem está fazendo essa correria toda para prender Bolsonaro, para condenar Bolsonaro, é ele mesmo, já que só ele vai tomar o custo desse negócio na testa, ele não vai mais andar com esse negócio, né? Então, essa é a palavra dele, o que ele deixou aqui. Repare que a Folha de São Paulo fez questão de, pelo menos no título, não esclarecer o que ele está falando em erros e acertos aqui, né? Ele falou, erros e acertos, eu sei que eu errei, eu sei que a primeira turma vai corrigir o meu erro. E aí, nesse momento, ele simplesmente acabou com o processo todo, dando a definição precisa do que o Trump falou sobre ele estar agindo de forma inadequada há muito tempo, não é de hoje. A gente sabe que o STF já está há muito tempo incomodado com a postura do Alexandre de Moraes, né? Então, esse evento em homenagem ao Alexandre de Moraes aqui só mostrou uma coisa. Não tem ninguém do lado dele não, meu amigo. Te vira aí, mané. E se eu te falar que a turminha do STF organizou uma estratégia para tentar atrasar as próximas sanções da Magnitsky em cima de ministros do STF? Eu tive esse palpite na semana passada, mas eu acabei decidindo nem gravar sobre isso, porque depois eu pensei, cara, mas é conspiracionismo demais, é nível chapéu de alumínio, sabe? Falei, vou deixar quieto e vamos ver o que acontece. Aí saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo, deixa eu ver se é Folha de São Paulo, saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo que me leva a crer que o palpite estava certo. Vamos lá. O Fux, um dos ministros que não tiveram seus vistos suspensos, ele está na primeira turma. Os outros dois ministros não estão. Cássio Nunes e André Mendonça, que também foram blindados nesse primeiro momento, não tiveram nenhuma sanção, visto cancelado nem nada. Só que o Fux é o único dessa turma, desse grupo de 3, que está na primeira turma, que é a turma que está julgando Bolsonaro. Quarta-feira, depois de amanhã, serão as alegações finais do Bolsonaro, da defesa, de todos os réus aí desse teatro do golpe. O que acontece? O próximo passo é a decisão. Depois das alegações finais, a próxima coisa a ser feita, tá? E aí pode levar 1 semana, 2 semanas, mas a próxima coisa a ser feita seria a decisão, que é onde eles já arquitetaram lá de condenar Bolsonaro e mandar ele para cadeia, beleza?
vamos analisar algumas coisas. Neste momento, Bolsonaro já está preso. Está preso dentro da sua casa, censurado, sem poder falar com ninguém. Não passou pela primeira turma. Alexandre de Moraes tomou essa decisão de ofício, ignorando o PGR, ignorando a primeira turma, como um bom ditador que ele é. Só que agora os ministros do STF estão cagando de medo. E eu não uso essa palavra, eu nunca usei essa palavra em um vídeo meu, eu vou repetir. Eles estão cagando de medo, mas ao mesmo tempo não querem demonstrar que estão com medo para não sofrer sanções. O que sobra? Já que o Fux é um cara que é visto já como alguém mais favorável ao lado do Bolsonaro, se o Fux pede vista e segura esse processo durante 3 meses, os outros ministros não seriam sancionados agora e o Alexandre de Moraes não sai como perdedor. Fica basicamente como se houvesse uma briga entre Moraes e Fux. O Moraes ainda fica como o cara que quer prender Bolsonaro e não cedeu às pressões dos Estados Unidos e da Magnitsky. E o Fux fica mais bonito na fita já porque ele não sofreu sanção nenhuma e não está na mira das sanções. Olha o que sai hoje na Folha de São Paulo. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais que o ministro Fux vá pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. São fortes os sinais. Eu não vi sinal nenhum. Fico bem claro aqui. Eu não vi sinal nenhum disso. Mas a imprensa já está soltando, olha, Fux vai pedir vista. Pedir vista é atrasar 3 meses. Dar para o STF 6 meses, sei lá, de mobilizar suas contas, de tirar o dinheiro do lugar, de arrumar um jeito na hora que a Magnitsky vier eles ficarem mais de boa, ou até mesmo de tentar fazer uma negociação. Eles conseguem dar uma respirada. Então, na verdade, quem está fazendo uma jogada é o STF para ver se os Estados Unidos pede vista da Magnitsky deles. Olha a matéria. Ó, cara, isso aqui é improvável que o julgamento de Bolsonaro termine em setembro e é possível que ele entre pelos primeiros meses de 2026. Admita-se que em setembro ele entra na reta final. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas. Pelo regimento do tribunal, o ministro tem 90 dias para devolver o processo. Por hipótese, passam-se assim os meses de outubro, novembro e dezembro. Começa o recesso e o tribunal só retorna às suas atividades em fevereiro. Basta uma pequena espichada para que se chegue a março de 2026. Essa demora haverá de acavalar o julgamento do ex-presidente com a apreciação dos recursos relacionados à sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma nova composição. 2026 virá com fortes emoções. E aqui está Luiz Fux. Meus amigos, há sim uma gigantesca possibilidade do Fux ser usado pela primeira turma para que eles possam respirar, não sofrer a Magnitsky agora, e a culpa recairá toda sobre o Fux. Fux não será odiado no Brasil, na verdade ele vai se transformar num herói, joga o processo mais 3 meses, joga para março do ano que vem, gente. Março, então vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são 7 meses que joga para frente no ano de eleição. A pressão foi tanta e o STF finalmente encontrou uma maneira de acalmar os ânimos sem parecer que eles estão recuando. É simples, joga nas costas do Fux. Em Fux, they trust. Fique esperto, que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Um abraço. Barroso percebe que a conta chegou e tenta cair fora. Veja um vídeo. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? Barroso tem manifestado a esses interlocutores, Uribe e Tainá, que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, auxiliares, têm minimizado o impacto das sanções americanas na sua vida prática, mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, costumava ir para lá nos recessos do STF para ficar recluso, lendo, escrevendo seus artigos acadêmicos, e ele entende que foi punido aí por tabela devido à investida de Trump em relação ao Brasil, e embora
preste pleno apoio a Moraes e faça bastante esse apoio institucional, ele próprio foi mais impactado por essa decisão.